Tudo certo? Então, boa noite novamente. Muito legal estar aqui nessa primeira live do canal Esporte e Inclusão com o professor Thiago Toledo. Para quem ainda não conhece, o Thiago ele é professor de educação física, consultor, palestrante e já está trabalhando aí há mais de 10 anos com crianças com autismo aí no esporte, né? Então, boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite a todos. Legal, vou aproveitar, pedir para o pessoal que está aí online compartilhar a nossa live aí no Facebook, para que mais pessoas consigam aproveitar essas informações hoje aqui, que vai ser bem rico o conteúdo que a gente vai passar para todo mundo que quer saber mais sobre autismo, como o esporte pode ajudar aí, né, as crianças a se desenvolverem. Então vai ser bem legal esse bate-papo. Queria perguntar assim, a primeira coisa, Thiago, todas as crianças com autismo, elas podem fazer natação? Bom, boa noite, Alessandra. Boa Boa noite a noite. todo mundo. Gostaria de falar que eu sou muito feliz por essa primeira nossa live, que possa ser a primeira de muitas. Com Ah, certeza. Antes de responder essa pergunta, nós temos que fazer uma observação que é muito importante saber que o autismo, ou o transtorno do espectro autista, ele se manifesta de maneira diferente em cada aluno. Então, nós temos que saber que cada aluno é único. Cada aluno tem suas individualidades e suas limitações. Ao meu ver, qualquer aluno com autismo pode sim fazer natação, desde que a aula seja que tenha adaptações e limitações. Eu vou dar dois exemplos aqui que podemos transferir para a natação. O primeiro exemplo é que eu estava dando aula em um centro nos Estados Unidos para crianças de 15 anos e lá três crianças me chamaram muita atenção. A primeira criança fazia tudo, todos os movimentos, todos os exercícios. A segunda criança estava em crise, ela não se engajava na aula, ela ficava na aula e corria, e escapava, depois já voltava. E a terceira criança, que estava na cadeira de roda, ela tinha outros diagnósticos. Então, para vocês verem, eram três crianças com três objetivos diferentes. Eu já tinha conhecido essas crianças 3 anos atrás lá, e eu vi que houve uma melhora muito grande. Então, voltando aqui para a natação, imaginem vocês que ali estava sendo respeitada as limitações de cada um. Então, a menina, com a cadeirante, ela estava fazendo estimulação motora. O menino que estava dando crise, o objetivo era engajar na aula. E o menino que estava fazendo toda a aula, o objetivo era aperfeiçoar os movimentos. Então, vocês conseguem ver que eram três objetivos diferentes, respeitando as limitações de cada um. Então, ao meu ver, sim, podem fazer, é para eles sim, e é bem-vinda. Muito bom. E assim, quais são os principais benefícios, né, que a natação pode trazer para as crianças com autismo? Os principais benefícios nós podemos dividir em duas colunas aqui. Imaginem vocês, os físicos e os benefícios sociais. Então, vamos falar primeiro dos físicos. A gente pode começar pelo tônus. O tônus é o que nos impede de cair da cadeira. O tônus é essa tensão do nosso corpo. Eu tenho recebido muitas crianças com esse tônus baixo. Então, aquelas crianças que têm flexibilidade, muita flexibilidade e flacidez. A natação trabalha e fortalece esse tônus. Tem a questão da coordenação motora, que muitas crianças dentro do espectro têm déficits nessa coordenação motora, e a natação trabalha muito isso. Tem a questão também do fortalecimento nos membros superiores e inferiores, isso é muito importante para as crianças, porque isso acaba influenciando em outras atividades, em outros contextos, como brincadeiras na escola e em outras atividades físicas. E tem a questão do sistema cardiorrespiratório. Muitos médicos prescrevem a natação para essas crianças que têm problema no aparelho cardiorrespiratório. E tem a questão social, que é a criança vai conhecer novos amigos, vai fazer novos amigos na natação, ela vai aprender a esperar a sua vez, ela vai brincar, que é muito importante.
E ela vai fazer exercícios em grupos e também serão inseridas regras sociais, regras da natação, isso é muito importante também. Com certeza. Então, aí a Ivone, que mandou essa pergunta, Ivone Silva, durante a semana ela deixou essa pergunta aqui pra gente. Então, tá respondida, Ivone. Você viu quantos benefícios, né, a gente tem com a natação. Aproveitando, quem está assistindo a gente, quiser mandar pergunta, pode mandar aqui no final. Se o Thiago ainda não tiver falado sobre o tema, a gente já tira aí a dúvida com o Thiago. Então, podem mandar perguntas, às vezes até sobre outros esportes também. O Thiago vai responder para a gente daqui a pouquinho. Uma outra coisa também que sempre perguntam no nosso canal, né? Quais os cuidados ou como os pais podem escolher aonde o filho fazer a natação, né? É qualquer escola? Precisa ter um professor especializado? Como que funciona isso? Assim, eu venho observando que muitas famílias têm muitas dificuldades de encontrar essas escolas. Vocês podem imaginar, se famílias aqui em São Paulo têm dificuldades, imagina famílias em cidades menores. Elas têm mais dificuldades ainda. Então, alguns cuidados é saber se esse local é adequado, e primeiro saber e depois saber se a academia oferece um trabalho qualificado, um trabalho especializado para esses alunos. E também tomar cuidado em qual turma esse aluno será inserido. É importante saber quantas crianças ou quantos alunos tem para um professor, porque às vezes tem muita criança para um professor só. Uhum. E isso preocupa os pais também. Outra questão muito importante são esses fatores, questões sensoriais dentro da academia, porque a criança pode ser sensível ao cheiro, sensível à luz, sensível à audição. Então, muitas vezes a criança começa a natação, ela para de se envolver, ela não gosta da aula, e quando a gente começa a investigar, o professor está dando uma hidro, numa piscina ao lado, está com o som ligado, tem cheiro muito forte do cloro, por exemplo, isso pode incomodar muito a criança. Uhum. Então tem que tomar cuidado com essas questões sensoriais também. Interessante. Chegou uma pergunta aqui, Maria Inês está perguntando se a água e o exercício físico acalmam. Sim. Na literatura existem estudos que muitas crianças, quando saem da natação, saem mais calmo, isso não só na natação, principalmente os exercícios aeróbios, outros exercícios como corrida, como bicicleta. Então, na literatura, alguns estudos mostram que a criança sai mais calmo, isso influencia no comportamento estereotipado e influencia também na questão tátil. Então, algumas crianças saem da aula de natação aceitando melhor esse tátil. Muito bom. Não só esses benefícios, existem muitos outros que nós iremos conversar mais para frente. Legal. E essas aulas, além de você observar, como você disse, todas as condições da academia, né, não só o profissional que vai estar ali acompanhando o número de crianças, enfim, você tem que ver, tem mais alguma outra coisa que precisa ser conversado até às vezes com o professor, que os pais podem de repente dar alguma orientação, alguma particularidade da criança? Sim, é importantíssimo os pais passarem informações para os professores. Na maioria dos casos, os pais passam informações valiosíssimas, seja através da entrevista com os profissionais da academia, ou seja pela ficha de anamnese. Muitas academias usam uma ficha de anamnese. Então, ali o pai pode falar se a criança tem convulsão, isso é muito importante saber na aula de natação. O pai pode falar sobre um assunto específico que a criança goste muito, isso ajuda muito o professor da natação. E outros assuntos também, mas muitas vezes nessa ficha ou na entrevista, os pais acabam passando
valiosíssimas informações para os profissionais da academia. Muito bom, tem que ter, né, sempre essa troca aí do profissional com os pais, né? Isso é um trabalho de mão dupla, né? Claro, claro. Algumas academias não têm essas fichas e algumas academias também não fazem essa entrevista. Eu já fui em academias desses dois tipos de academia. A academia que faz a entrevista, que faz essa ficha de anamnese, e a academia que não. Uhum. Mas é importantíssimo esse canal entre o pai e os professores. Com certeza. Eu queria perguntar para você, antes aqui de responder a pergunta da Liliane, eu queria só perguntar para você, assim, as aulas geralmente são individuais ou são coletivas com o grupo mesmo normal? Olha, existem dois casos aqui. Vamos falar das aulas normais. Eu vivencio isso na prática desses dois casos, mas as aulas individuais, vamos falar das aulas individuais. Algumas crianças necessitam ter uma aula individual antes de serem inseridas em aulas regulares, em grupos. Então, eu tenho caso, não só aqui em São Paulo, em outros estados também, que a criança ela necessita dessa aula individual, dessa atenção do professor, individualizada. E tem o caso das aulas regulares. Eu tenho alunos aqui que estão em aulas regulares hoje. Ou em outros estados também, quando eu vou fazer supervisão, o aluno está em aulas regulares. Mas, na maioria dos casos, o professor tem que tomar esse cuidado que a coordenação da criança, a criança tem déficit na coordenação motora, o professor tem que saber passar as instruções também. Então, tem esses dois casos. Legal. Bom, vamos aqui à pergunta da Liliane, então. Liliane Senhorini Serrato. Ela está dizendo que o filho dela ama natação, porém, ao contrário do que a maioria, ele fica mais agitado. Ele quer bater na água, ela está contando aqui que aumenta a ecolalia, a euforia. Se você tem alguma dica para dar para ela. Sim. Se tiver um psicólogo no meio ali dos terapeutas fazendo intervenção, é muito interessante abrir um canal entre o professor e o psicólogo. Agora, 2 sugestões. Se não tiver psicólogo, não tiver esse canal. Primeira sugestão, descobrir um objeto que chame muita atenção do seu filho, que vamos supor que ele goste de um bichinho, ele gosta da pranchinha, e o professor tentar explorar aquilo o máximo possível. Então, ele gosta da argola, da natação, por exemplo. Então, o professor coloca a argola ali naquela pranchinha e vamos levar a pranchinha batendo perna. Você está vendo? Isso aumenta o foco. Quando você usa aquele objeto que chama a atenção da criança, isso aumenta o engajamento dela. A outra sugestão seria chama que tem 4 crianças, 5 crianças da turma, o professor chama o aluno, fala, pessoal, ele aqui vai me ajudar, ele vai corrigir. Isso também é uma estratégia muito boa. Que legal. Então, Liliane, você já pode aí conversar com o professor de natação aí do seu filho e fazer essas sugestões aí, né? Legal que o Júnior Bozzi tá mandando uma mensagem aqui pra gente, dizendo que já trabalhou com alunos com autismo, gosta bastante, que eles são bem tranquilos de lidar e criam um afeto muito grande com o professor. É isso mesmo, Thiago? Sim, nossa, não tem como não se envolver. Quando você cria afeto e vínculo, a criança ela vai aproveitar muito melhor a aula. Porque sem afeto, sem vínculo, o professor pode ter todo o conhecimento e não vai para frente. Então, você se envolve, sim, emocionalmente. E passa a ter mais confiança também, né? Claro, não só a natação, como outros esportes, mexem muito com a autoconfiança da criança ou do aluno. Não só a criança, tá?
Então, nossa, mexe demais com a autoconfiança do aluno. Isso é muito importante. Certeza. E assim, a partir de qual idade que a criança pode começar a fazer aula de natação? Existe uma idade Olha, é uma recomendada? pergunta que é feita com uma certa frequência quando nós falamos de natação. Eu conheço trabalhos incríveis que a academia começa com 4 meses a receber aluno de 4 meses, academias que recebem com 6 meses, com 5 meses. Então, assim, minha opinião particular, o que eu tenho visto é que de 6 meses para baixo a criança começa. Uhum. Tá? Mas, olha, eu conheço aqui em São Paulo mesmo um trabalho que é com 4 meses. Uhum. É, Tem um tendo essa trabalho de professor. oportunidade, né? Oi? Tendo uma oportunidade o quanto antes, né? Nossa, a intervenção antes é quanto antes melhor, É tá? fundamental, né? Começar já todas as terapias aí possíveis, né? Sim, Alessandra, tem um trabalho de um professor na Itália, ele começa com dias a Nossa, natação. que legal. Imagina. E assim, existe uma atividade específica que é desenvolvida com a criança? Você aí deu algumas dicas, né? Mas como é que são na prática essas aulas? Elas são iguais para as crianças de ensino regular? Como é que funciona? Olha, Alessandra, aqui ocorrem várias situações. Eu vou falar um pouquinho da prática, o que eu vejo nas supervisões, nessas visitas minhas aos lugares que oferecem o trabalho, é a minha vivência aqui em São Paulo. Tem desde aquela aula regular, que você entra lá na academia, a criança tem 6, 7 anos, ela vai entrar naquela turminha de 6, 7 anos, e a escola trabalha o método dela, porque cada escola tem seu método, suas nomenclaturas para os níveis da criança. E tem também escolas que, quando recebem o aluno ainda não está pronto para ter essa aula de natação em si. Então, eles fazem um trabalho que eu vejo muito para o lado da psicomotricidade, de organizar a criança primeiro, antes de inseri-la na aula de natação em si. Uhum. Tá? Então, muitas vezes você tem que customizar a aula. Então, aqui em São Paulo, como eu atendo individual, quando eu recebo o aluno e eu entro em contato com os profissionais, os terapeutas que fazem a intervenção, a gente conversa assim, o que ele está precisando? Quais são as necessidades desse aluno? Tira o autismo, tira o rótulo, vamos trabalhar essas necessidades. Entendi. Aí você vai trabalhando, vamos dizer, uma aula personalizada, né? Você acaba customizando essa aula e muitas vezes você vai quebrando a aula em pequenos objetivos. É muito comum, eu vejo nas academias, por exemplo, a criança ela está com o comportamento estereotipado, ela está entrando em crise e o primeiro objetivo é o mergulho, sabe? Tem que voltar a esse objetivo. O objetivo dela, lembra aquele exemplo lá dos Estados Unidos que a criança não estava engajando na aula, estava escapando muito, estava entrando em crise. Então, qual que é o objetivo? Qual foi o objetivo ali? Aumentar o engajamento da criança. E na natação, muitas vezes você quebra essa aula em pequenos objetivos e aí você tem que voltar lá na estaca, lá no comecinho, para seguir esse planejamento de aula. Tá. Às vezes não é no ritmo que a gente quer, né? A criança vai Não, determinando o ritmo. não, muitas vezes não, porque é muito comum eu ver que a criança tem esses déficits na coordenação motora. E é comum ver a academia querer passar a criança de nível. E aí, Entendeu? cada criança tem seu tempo, né? Cada criança tem seu tempo, porque a criança está lá na turma regular, aquela turma vai chegar a uma certa habilidade que eles vão passar de nível, mas essa criança tem que ter um tempo maior muitas vezes. Eu não falo todas. Isso não significa todas as crianças com transtorno vão, vão, vão ter muitos déficits na coordenação motora. Não é isso. Mas tem que dar esse tempo para a criança. Entendi. Legal. A Jéssica Neres está perguntando se ela pode entrar na piscina com a criança ou é melhor só o professor entrar
na água? Olha, depende quantos anos a criança tem. Uhum. Eu acho que ela vai falar aí daqui a pouco. Ó, E, Jéssica, responde pra gente. assim, cada academia tem seu método. Às vezes a academia vai deixar ela entrar, é filho, né? Filho dela. É, filho dela. Vai deixar ela entrar com o filho dela para fazer essas adaptações e aí vai tirando a mãe aos poucos. Também ela pode entrar numa academia que ache melhor que não, dependendo da idade da criança. Uhum. E Por aí o exemplo, professor vai por exemplo, orientando, né? é isso, por exemplo, a criança é bebê. Bebê, ok. O que eu mais vejo as aulas de bebê, mães entrando. Isso Sim, é bem normal. Eu não sei a idade do filho dela, mas eu acho que ela vai falar pra gente. vamos lá. Ah, é 3 anos, ela respondeu aqui. Então, 3 anos. Tem academias que permitem, são poucas, tá? São bem poucas. Isso depende muito da criança, porque às vezes a academia tem aquele horário que não tem criança na piscina, a aula começa a ser bastante individual e eles podem decidir assim: mamãe, pode entrar, vamos fazer uma adaptação e vai tirando aos poucos. E pode ter aquela academia que pode falar assim: não, mamãe, você pode assistir a aula Uhum. de natação, mas você não pode entrar. São essas duas situações. Interessante. É, chegou mais uma pergunta aqui do Júnior, que ele está perguntando, ele que é professor, né, de educação física, e ele já comentou aí que trabalha com crianças com autismo. Ele está perguntando como ele faz para lidar com uma turma que tem uma criança mais agitada, né? Uhum. Porque aí ele falou que as outras crianças acabam saindo do lugar por ver a criança agitada saindo e às vezes ele acaba perdendo o controle da turma. Se você tem alguma dica aí para o professor Júnior. A criança tem o diagnóstico? Ele não fala. É, ele não deu detalhes, mas como ele já disse no outro comentário que ele trabalha com crianças com autismo, eu acredito que sim. É o Júnior, né? Isso. O Júnior, algumas academias têm turmas grandes para um professor só. E muitas vezes essas situações têm que ser revistas por o que você está me falando e foi decidido passar a criança para uma turma menor, não individualizado. Por exemplo, a criança estava numa turma de 6 pessoas, ela foi numa turma de 3 pessoas. E ela começou a ter uma atenção mais individualizada. Uhum. Tá? Então, às vezes, acontece da turma ser grande e a criança começa a ficar muito agitada. Se a criança com autismo tem que ser investigado por que essa criança está ficando agitada. Porque eu trabalho com muitas crianças não verbais. Pode ter uma série de fatores incomodando a criança e ela não consegue se comunicar. Então, isso afeta o comportamento e aí eu começo a perceber de algumas crianças isso pode levar a uma autoagressão, outras crianças o comportamento estereotipado pode aumentar e a gente começa a investigar o que pode estar ocorrendo. Por exemplo, o que é o gatilho para estar ocorrendo esse tipo de comportamento dentro da piscina? Uhum. Por exemplo, a pessoa não gosta de prancha. E toda vez que você dá prancha, você não sabe disso, tá? Você Tá. dá prancha para ela, ela fica nervosa. Porque ela não está sabendo se comunicar. E aí você vai ensinar essa criança a dizer não. E não manifestar com outro comportamento. É interessante esse aspecto, né? Então descobrir aí, tentar descobrir a causa, né? Que Sim, está o que está gerando essa acontecendo? agitação. Então, Isso, porque às vezes está todo mundo falando ao mesmo tempo na turma e aquilo começa a agitar muito a criança. Então, uma dica é investigar o que está acontecendo antes dessa criança mudar o comportamento. então, Júnior, aí você tem uma missão de descobrir aí o que está causando essa agitação aí no seu aluno e tentar solucionar aí para Sim, deixá-lo mais calmo. sim, aquela estratégia de chamar o aluno para ser o ajudante do professor, e isso dá muito certo também.
Ah, então, Júnior, espero que você tenha gostado aí da dica. A Camila Santos também, pelo jeito aqui, é professora também, como você, e ela comentou que ela trabalha em cima da resposta do aluno, que foi bem o que você comentou, né? E a partir daí ela cria estratégias para desenvolver as habilidades de cada um. Sim, muitas vezes o professor ele não está preparado, muitas vezes não, sempre, assim, nunca o professor está preparado por muitas situações adversas da aula de natação. Só que todo dia que vai acontecendo alguma situação, aquilo vai preparando mais o professor para lidar com outras situações. É verdade. Você vai criando estratégias. Esse vínculo, esse afeto que você desenvolve com o aluno, você vai conhecendo o aluno e desenvolvendo estratégias. Eu recebi um aluno uma vez que ele estava com um comportamento muito estereotipado na piscina e pelo fato de eu mudar a voz, fazer a voz igual do desenho que ele gosta, isso mudou toda a aula. Eu demorei 2 aulas para chegar nessa estratégia. Mas é uma estratégia que o professor vai buscando de acordo com as situações que ele vai vivenciando no dia a dia. É isso aí, Júnior. Então não desiste se na primeira tentativa você não encontrar aí a saída, né? Não desista, porque muitas vezes o caminho é bem longo e nós temos que trabalhar com essa paciência. Nós, professores, trabalhando com crianças com TEA, temos que ter paciência e desenvolver estratégias. Essa não deu certo? Volta, cria outra. Legal. Até a Elaine Cruz falou de uma pergunta exatamente sobre esse assunto aí durante a semana. Ela deixou essa pergunta já pra gente. Ela colocou assim que o filho dela tem déficit de atenção, é muito agitado e às vezes não consegue seguir as orientações do professor. E ela também estava pedindo dicas. Ah, sim, se parece muito com a pergunta que eu respondi alguns minutos antes, né? Isso, exatamente sobre isso. Criar esse canal com psicólogo é importante, se não tiver psicólogo, tentar explorar um objeto na piscina que a criança goste, refazer estratégias e chamar a criança para ajudar o professor. São estratégias que podem funcionar. Uhum. Legal. Olha que interessante que o Fabrício Costa comentou com a gente também. Ele colocou que está criando uma escola gratuita de surf adaptada em Vila Velha, no Espírito Santo. E ele perguntou se a prática é adequada para criança com autismo. É o Fabrício? Fabrício Costa. Fabrício Costa. Fabrício, todo esporte é bem-vindo para as crianças, para os adolescentes e para os adultos. Então vamos partir desse princípio. Só que quando nós estamos falando do transtorno do espectro autista, nós temos que prestar atenção nessas aulas em algumas questões bem importantes. Você tem que fragmentar essas aulas, como a aula de natação. Você está fazendo a aula, a criança não está ficando na aula e o objetivo é remar ou entrar dentro do barco. Desculpe se eu estiver usando a palavra errada, tá? Na aula. Então, você vai fragmentar essa aula, você precisa dar uma previsibilidade para esse aluno. Esse aluno ele vai entender, é importante ele entender o que ele vai fazer, qual que é o próximo exercício. O quadro de rotina vai te ajudar muito. O quadro de rotina com as atividades. Então, vamos supor que antes, no comecinho da aula, você usa o alongamento. Coloque o alongamento. Depois é o aquecimento. Depois, outras atividades. Então, se você tiver um quadro, mostrar para eles aqui, agora é o alongamento, agora é o aquecimento, isso vai entrar na rotina do aluno. E muitas dicas visuais. As crianças... muitas crianças com autismo trabalham melhor com dicas visuais. Melhor com dicas visuais do que verbais. Não são todos. Tá? Eu tenho alunos que a aula é toda verbal. Só tem que esperar esse tempo de dar instruções. Você dá instruções, espera a criança pensar, dá de novo as instruções curtas, concisas.
Parecem dicas simples, mas fazem toda a diferença na aula. E como que seria essa orientação visual? Visual. Vamos pensar aqui numa aula com uma turma. Então, eles têm aqui pessoal, o aquecimento. A aula está montada aqui nesse quadro de rotina, tá? Imaginem vocês que seja uma folha sulfite com essas atividades. E isso aqui é o quadro de rotina deles, tá? Uhum. Agora vamos para o barco, ou vamos pegar o remo, mostrar foto. Já é uma foto grande do barco, uma foto grande do remo. Essas são as dicas visuais. Nesse centro que eu estava trabalhando, fazendo trabalho voluntário, é uma turma, eles tinham turmas grandes de golfe. Então, eles faziam estações de golfe com o visual em cada estação. Então, por exemplo, a primeira estação era fazer o swing do golfe. Tinha uma foto muito grande colada num cone para todo mundo ver lá assim, exercício número 1, é o swing. Aí você iria para o exercício 2, que é a tacada em si, na bola. Aí tinha bem grande o quadro, o visual. Então, dá para entender? Dá para entender. Então, você tem um visual bem na sua frente. Eu costumo usar uma placa com um aluno aqui em São Paulo, uma placa visual, uma criança não verbal. Uhum. Então, ela sabe quando que vai ser o alongamento, quando vai ser o aquecimento, quando a gente vai pegar a corda, quando a gente vai pegar o cone. Então, tá tudo visual aqui. Legal, então de repente o professor pode até imprimir alguns desenhos, né, de imagens com o exercício para a criança conseguir visualizar, né? Sim. Por exemplo, tirar foto do barco que eles usam, tirar foto dos materiais que eles usam e imprimir. Uhum. Pode colocar numa folha A4, plastificar essa folha. Uhum. E mostrar para o aluno, quando eles forem, vamos no barco, mostrar o visual, vamos usar outro equipamento, mostrar regras, muito bom ter as regras no quadro e repassar com esses alunos. Interessante, é uma técnica simples, né? Que claro, não requer grandes recursos, né? Não. E pode dar fazem toda a diferença na aula. É verdade. Seja aula de natação, seja aula de futebol, de remo, e falando, esse visual. Exatamente. E falando nisso, além da natação, tem outras modalidades que você indica, recomenda? Sim. Nossa, tem muitas modalidades. Vamos começar com a capoeira. Nossa, capoeira, nós escrevemos um artigo de capoeira com o professor de Recife, e essa capoeira envolvia a música, envolvia ritmo. É muito bom para muitos alunos. Tem a questão do jiu-jitsu, que, nossa, nós escrevemos aquela história daquela criança muito legal. Que o jiu-jitsu mudou a vida dele. Quem não acompanhou, não leu esses artigos que o Thiago tá citando, tá lá no site, entra lá, esporteinclusão.com.br, e vocês vão conferir essas histórias. Essa do jiu-jitsu é sensacional, a história da criança que começou a praticar, ganhou medalha. É muito bacana ver como a criança, através do esporte, consegue esse desenvolvimento, né, Thiago? Sim, nossa, mudou na vizinhança, ele começou a cumprimentar todo mundo. Nossa, esse relato foi lindo. Nossa, uma mãe nos relatou uma história muito emocionante também do balé, que quando a criança foi diagnosticada com 2 anos e meio, o médico falou que ela não iria amarrar um tênis, ela não iria conseguir amarrar o tênis, e a mãe mandou fotos para a gente do Esporte e Inclusão, da filha dela fazendo balé, e a filha, assim, umas posições de balé, parece profissional, assim, sabe? A esgrima, uma mãe também nos enviou uma história de uma esgrima. Nossa, que envolve, super diferente, né? Muito diferente, envolve essa destreza na coordenação motora. Uhum. O vôlei, o basquete, o futebol, esses já são esportes de grupo. Uhum. Então,
a gente tem que tomar cuidado que algumas crianças precisam de etapas antes de serem inseridas em grupos. Uhum. Tá? Muitas crianças trabalham melhor em aulas, exercícios individuais. Certo. Porque às vezes acontece também, como qualquer criança, né? Aquele esporte não agrada, né? E aí ele muda. Sim, quando a gente fala de respeitar as capacidades, respeitar, não, a palavra certa eu acho que não seria respeitar, a palavra certa seria aproveitar a capacidade individual de cada criança. Uhum. Faz muito sentido aqui. Por exemplo, eu tenho criança que adora correr, mas não gosta de basquete. Eu tenho criança aqui que gosta de futebol, mas não gosta muito de natação. Então, tem que descobrir, tem que tentar descobrir o que vai chamar a atenção dessa criança. Dê tempo para essa criança. Não significa que a primeira vez que levar o aluno numa aula de natação e ela não gostar, de tirar ela, sabe? Dê tempo. E tem outros esportes também, os circuitos também, que eu trabalho bastante, esses circuitos com os alunos. E tem fortalecimento, tem os adolescentes, 15, 16 anos, a gente trabalha bastante esses fortalecimentos com peso. Uhum. Com peso, isso é muito bom também para a propriocepção deles e respeitando sempre as limitações de cada aluno. Se perceber que a criança não está se adaptando a um esporte, tentar, depois de um tempo, tentar outro, né? Sim, muitas famílias nos enviam mensagens assim que a criança ou adolescente vê a certo esporte na TV e aquilo começa a chamar bastante atenção dela e os pais começam a prestar atenção. Uhum. Nossa, meu filho está prestando muita atenção no futebol. Então, começar a levar essa criança no futebol, aos poucos, explicar para ela e um dia inseri-la na aula de futebol, que é um exemplo que eu estou dando aqui. Uhum. Porque a natação, muitas vezes, né, embora seja um esporte excelente, muitas vezes a pessoa não tem, né, ou condições, ou não tem uma academia, né, que ela possa ir, né. Em todo caso, ela pode, por exemplo, ir numa piscina com o filho, sentir se esse filho curte, ficar na água. Claro, né? claro. Muitos pais enviam mensagens para a gente assim, estou ficando muito tempo com meu filho e eu gostaria de ideias. O que eu faço? Quais brincadeiras, quais atividades? E em alguns casos é na piscina. Uhum. Então, isso é muito bom para a criança, para o adolescente. Não só criança, porque eles crescem. Aí continua, né? Isso, continua. Então, esse tempo que o pai, a mãe tem com a criança, que eles tenham oportunidades de fazer uma certa atividade física, isso é muito bom. Uhum. Então, se não tiver aí uma academia, né, disponível para uso, procurar outro esporte que seja mais simples, né? Mas sempre colocar o esporte aí na vida da criança, né? Sim. Uma mãe mandou mensagem semana passada assim, que ela queria muito a natação para o filho dela. Ela mora numa cidade pequena e não tão pequena assim, mas ela queria natação. Não achou escola que oferecesse um trabalho especializado. Ela achou circo. Olha, interessante. Colocou o filho dela no circo e a criança teve ganhos assim, ganhos enormes no circo. Legal. Ela nem tinha pensado no circo quando começou a história de achar um esporte para o filho. E foi parar no circo. Muito bom. Colocar a criança para praticar uma atividade, não importa qual seja, né? Se tiver ajuda de um especialista, melhor ainda, né? Porque aí já vai orientar isso para um desenvolvimento, já vai elevar um pouco o nível, né? Ali da prática. Eu falo para as mães, que elas mandam foto contando as histórias. Eu peço, não parem por aí, mandem mais, manda daqui 6 meses, 1 ano, para a gente acompanhar essa evolução. Muito legal mesmo.
Deixa eu ler uma mensagem que chegou aqui. Denis está acompanhando também, está gostando. Daniel Carmo, parabéns, Thiago. A educação física é grandiosa, ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Legal, Daniel É, que também é professor, né? ela é professor no Rio, nós escrevemos um artigo para uma revista o ano passado, salvo engano, que fala justamente da natação. Muito bom, muito legal. Ele desenvolve um trabalho incrível no Rio de Janeiro, maravilhoso. Legal, parabéns então, Daniel. Bom, Thiago, eu acho que foi muito legal esse bate-papo. Queria que você desse aí uma dica final aí para o pessoal que está vendo a gente e quem ainda não conseguiu ter sua pergunta respondida, a gente vai tentar responder aí ao longo da semana, né? Ou pode mandar também e-mail para a gente. Quem ainda não acessou o site, tem muita informação legal lá no site do esporteinclusão.com.br. Mas queria que você deixasse aí uma mensagem final, uma dica final. Claro, nossa, assim, Alessandra, o diagnóstico ele não impede o desenvolvimento da criança. É importante conhecer o que é o transtorno do espectro autista para melhor atender o aluno. Porque, segundo as estimativas, são mais de 2 milhões de crianças com TEA no Brasil. Então, alguma mãe, algum pai vai procurar um profissional de educação física, vai chegar na sua academia. Por isso que muitas academias estão contratando professores para darem cursos, para darem palestras, e elas estão elaborando esses materiais, essas dicas visuais. Uhum. Inclusive, você também faz esse trabalho, né, Thiago, de orientação para o professor, né? Consultoria, né? Esse trabalho também voltado para o professor, né? Sim, ou em escolas de natação, ou famílias que se juntam e eu vou fazer essa supervisão, ou uma família que contrata, eu vou lá fazer essa supervisão. E eu tenho visto muitas academias que ou eu vou para fazer observações com o aluno, ou eu vou dar curso, ou vou dar palestra. Essas academias bem interessadas, porque eu acho que a gente nunca ouviu tanto falar do autismo como hoje, porque quando eu era estagiário não tinha tanta informação, não era o DSM-5, o Manual de Diagnóstico. Então hoje tem muito, o professor que quer ter esse conhecimento tem muita ferramenta disponível, ferramentas disponíveis na internet, com artigos, com sites, livros também, e-books. Legal, interessante. Então tá joia, Thiago. Então tá aí a mensagem, mamães, papais, continuem batalhando aí pelo desenvolvimento do seu filho. E os professores também que quiserem mais informações também, podem contatar aí o Thiago. Tem os contatos deles todos no nosso site, esporteinclusão.com.br. E quero voltar com você, Thiago, mais algumas vezes para a gente falar de outros esportes aqui. Combinado? Claro, nós voltaremos. Muito obrigado pela presença de todos. É uma ótima oportunidade de trocarmos informações, conhecimentos entre professores, entre pais, entre profissionais de outras áreas que fazem essas intervenções. Isso mesmo. Obrigada, pessoal. Tá Boa bom? noite e até a próxima. Tchau, tchau.